Que tipo de vínculo nós mantemos no casamento? Ou, de fato, o que nos faz unirmos nos nossos relacionamentos conjugais? Será apenas aquele contrato que nós firmamos no cartório com testemunhas, que é feito a certidão? Ou será também aquilo que nós mantemos com nossos cônjuges apenas por admiração física, emocional? Qual é esse estreitamento que nós temos com os nossos parceiros e parceiras? Porque da mesma forma, isso é comparado na Bíblia com o relacionamento que nós temos com Deus, é o mesmo que nós temos no casamento. E a mensagem de hoje é sobre isso, conjugalidade com Deus. Você tem um minuto para Deus? Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25 está escrito: Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, à igreja e Cristo. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, ele compara nesse texto o casamento e o relacionamento de Deus com a igreja. Ele usa esse termo, ele usa essas mesmas características para advertir os irmãos nos relacionamentos, assim como Deus se relaciona com a igreja, por aquela que ele comprou, por aquela que ele se deu. E quando ele pediu aos irmãos que amassem as suas esposas, quando ele chama a atenção dos irmãos dizendo: ame a sua esposa, assim como Cristo também ama e se entrega pela sua igreja, pela sua esposa, que é a sua igreja, ele mantém esse vínculo. Ele mostra que esse vínculo é a essência dos relacionamentos. É aquilo que faz a união permanecer estável, permanecer duradoura, que é o amor. Mas infelizmente é preciso que se diga, é preciso que seja chamado a atenção para se amar. Pareceria normal que todo casal, na sua união, já se amasse. Não seria necessário pedir para que houvesse isso. Mas ele nos coloca aqui nesse texto que é preciso, muito mais naquela época, quando a sociedade tinha pouco influência no lado feminino. As mulheres não tinham a mesma característica que tem hoje na sociedade. Naquela época, a sociedade muito mais machista, ainda que ainda hoje ela ainda tem esses aspectos, mas naquele tempo era muito mais forte. E por isso era preciso dizer aos irmãos para amar, porque os homens geralmente tratavam as mulheres como uma posse, um bem dele, como se fosse qualquer outro tipo de bem que ele tivesse. Então, nesse caso, era preciso dizer aos irmãos que o relacionamento agora não podia ser mais daquela forma, como era concebido, como era entendido, mas era preciso amar, era preciso ter essa essência do amor na conjugalidade. No casamento, as pessoas tendem a ter esse tipo de contrato como se fosse o mais importante, através das trocas, às vezes por obrigações do que se tem que fazer e o que se não tem que fazer. E geralmente isso tem a ver com aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós
entendemos como deve ser nos relacionamentos. Mas há muitas frustrações e decepções quando esse tipo de relacionamento acontece, quando é baseado apenas nas relações físicas, nas relações químicas, ou apenas também em situações como materiais, quando há interesses materiais. De forma que quando não há o amor na conjugalidade, tudo mais não vai fazer sentido ou também não vai ser duradouro esse relacionamento. Porque o que nos mantém realmente é o amor. Não tem nada mais forte, nada mais importante no relacionamento conjugal do que o amor. E o amor é uma ação. Assim também no nosso relacionamento com Deus, da mesma forma, é exatamente isso que tem que prevalecer. Não são as legalidades morais, não são os contratos de lei, de legislação que nós temos como o uso da Bíblia, da palavra, como alguém acha que toda aquela legislação é o que mantém o relacionamento com Deus e com o homem. Não é. O que mantém o relacionamento de Deus com o homem é o amor. Porque uma vez que Cristo se entregou por nós por amor, da mesma forma nós respondemos com Deus através desse mesmo sentimento. Por isso, não adianta moralidades, não adianta materialidades, nenhum tipo de barganhas com Deus que não vai prevalecer. Mas o que prevalece é o relacionamento com Deus através do amor. Assim como no casal também, assim como no casamento, é assim que funciona. Essa é a palavra para mim e para você, e a minha oração de hoje, que nós possamos ter esse relacionamento com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.